Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Eu sou o Padre Miguel Frutuoso, vigário na paróquia São Sebastião, Rio Grande da Serra, Diocese de Santo André. Então, hoje, dia 30 de julho de 2020, é 13ª semana do tempo comum. Então, nós vamos refletir o Evangelho de hoje, que está em Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. Eis que houve uma tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens de pouca fé? Então levantou-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, então, aqui eu resolvi pegar alguns elementos de contextualização desse evangelho. Nós temos aqui a barca, nós temos a tempestade, os ventos, o mar agitado, os discípulos com medo. Jesus, ele está dormindo. Também temos a admiração dos homens com a autoridade que Jesus tem sobre os elementos da natureza. Aqui nós não vamos trabalhar todos esses elementos, mas eu vou pegar aqui a questão da barca. Esse termo barca, ele vai aparecer no Novo Testamento 39 vezes. Então a barca, Jesus, em outros textos, ele vai subir na barca de Pedro. Então a gente já vê aí uma aproximação, uma ligação com a Igreja de Cristo representada pela barca. Nós também temos os elementos aí, a tempestade, os ventos, o mar agitado, como todas as dificuldades que a igreja vai passar durante a história. Então, os ventos vão soprar, as tempestades virão, o mar vai ficar agitado. Lembrando também que nas Escrituras, o mar, ele representa o mundo e as coisas do mundo. Vocês lembram aquela passagem que em Jesus Cristo ele anda sobre as águas? E Pedro, vai pedir para ele que ele também quer andar sobre as águas. E Jesus estende a mão e diz: vem. Pedro vai, mas o medo faz com que Pedro comece a afundar. Veja o paralelo dessas duas passagens. Homens de pouca fé, a tempestade veio, ficaram com medo. E Pedro também, que temeroso, ele começa a afundar nas águas. E ele estende a mão para Jesus, e Jesus resgata Pedro, e também vai dizer que a fé dele ainda é pouca. É uma fé ainda imatura e insuficiente. Essa fé ela vai ser amadurecida, ela vai ser fortalecida naquela passagem que nós conhecemos como Pentecostes, onde Pedro vai fazer a sua primeira pregação, e ali vão se converter, se eu não me engano, entre 3 e 5 mil pessoas. Eu vou pegar um outro texto aqui,
que está no Catecismo da Igreja Católica, no número 845, e diz assim: é para reunir novamente todos os filhos que o pecado dispersou e desgarrou, que o Pai quis convocar toda a humanidade na igreja do seu Filho. A igreja é o lugar em que a humanidade deve reencontrar a sua unidade e a sua salvação. Ela é, abre aspas, o mundo reconciliado, fecha aspas. Ela é esse navio que navega bem neste mundo ao sopro do Espírito Santo, com as velas da cruz do Senhor plenamente desfraldadas. Segundo outra imagem muito cara aos padres da Igreja, ela é figurada pela Arca de Noé, a única que salva do dilúvio. É interessante, nós vemos aí as Escrituras, ora ela traz abundância de água, muita água, em Noé. Em Moisés nós temos a escassez de água, está no deserto. E mais para frente, em Jesus Cristo, nós temos de novo a barca, a água, mas a água representando, né, as dificuldades do mundo e selando a questão da igreja com o seu pastor, mas também assumindo a nossa humanidade. Em Noé, existe uma distância ainda entre a humanidade e Deus. Nos evangelhos, nessa passagem, existe uma proximidade bem maior da humanidade com Deus, através de Jesus Cristo e os seus discípulos. Então essa reflexão que nós estamos fazendo aqui nos traz essas questões que, quando nós formos ler as Escrituras, nós temos que tomar um cuidado muito grande para não desperdiçar os elementos que nos ajudam a ter um entendimento melhor da nossa fé, da razão, né, da existência e do porquê da igreja. Então, por hoje nós ficamos aqui. Espero ter colaborado, contribuído, né, com essa reflexão, e que todos vocês fiquem na paz de Jesus Cristo, amparados também na fé com Maria, nossa Mãe Santíssima. Deus abençoe todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.